Meus irmãos, boa noite. Vamos dar início à reunião nessa quarta-feira, dia 12 de julho de 2023, esperando que seja uma noite de muito amparo e de muita libertação, como normalmente nós comentamos, já que é uma reunião destinada a dialogação com os irmãozinhos desencarnados e também é um dia de irradiação, como sempre. O ambiente já é antecipadamente preparado pela espiritualidade da casa, mas nós vamos nos preparar agora, serenando os nossos corações e mentes com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu convido, por gentileza, que a nossa irmã Aleuda possa fazer essa leitura de maneira aleatória. Boa noite a todos. Bem-vindos à casa de Abel Sebastião de Almeida. Sorteamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Bom estudo para todos. Obrigado, Aleuda. Bem, dando continuidade, um dos pilares da nossa doutrina, que é o estudo, vamos dar continuidade ao estudo do livro Diversidade do Carismas, onde o nosso irmão Antônio Caetano nos falará, dando continuidade no capítulo 8, atividades paralelas e complementares, item 1, caso número 5. Então, vamos escutar com a máxima atenção. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Vamos continuar o estudo do livro Diversidade dos Carismas, de Hermínio Miranda, lendo hoje o caso número 5, que está no capítulo 20, atividades paralelas e complementares. E começa assim. Um casal jovem, belo, sadio, dispondo de todos os ingredientes necessários à felicidade terrena,
teve uma criança normal sob todos os aspectos, exceto quanto ao cérebro. Como houve uma complicação inesperada no parto, a criança ficou por alguns minutos sem o atendimento de emergência necessário a manter a irrigação normal do cérebro, pois não respirava. Ingressou na vida sem o controle do corpo físico e principalmente dos sentidos indispensáveis ao intercâmbio com a realidade material deste mundo. Ficou isolado no seu íntimo sem os canais de comunicação com a vida exterior. Não vê, não ouve e, consequentemente, não deverá aprender a falar, a não ser por algum prodígio de tecnologia da engenharia médica do futuro. A tomografia computadorizada do cérebro revela exígua quantidade de massa encefálica. Continuando. É uma situação realmente dolorosa. Pai e mãe, jovens e bonitos, fortes, se questionam por quê? Os avós sofrem de invencíveis mágoas. Por quê? Por que teria a fatalidade ou destino decidido dessa maneira cruel aspectos tão importantes para cada uma das pessoas envolvidas? O avô, médico competente, do melhor gabarito profissional e humano, lamenta não ter podido interferir no dramático momento da crise. Teria talvez conseguido salvar o cérebro do neto. Isso o deixou literalmente arrasado. A pedido de um dos familiares, consultamos nossos amigos espirituais. Esta entidade, escreveu o espírito, está em processo de ressarcimento de graves problemas kármicos, mas está bem e consciente dos seus problemas e limitações. A lei divina é igual para todos, os que creem e os que não creem. Que os pais não se revoltem nem se sintam culpados, cada espírito herdeiro de si mesmo. É claro que familiares da entidade não estão sendo vítimas da fatalidade que não existe, senão na palavra. Pais e familiares estão todos no mesmo processo. Recolhem hoje como filho alguém que ontem levaram suicídio, causando as lesões perispirituais que agora se plasmaram no corpo físico. Então, os envolvidos aí, eles não têm os conhecimentos, né, da lei de causa e efeito, né? Porque senão eles entenderiam, né, o porquê desse episódio, eles não teriam tanto questionamentos. Então, o Consolador prometido, né, e a doutrina é consoladora por isso, porque nos dá as respostas, né? Nos mostrando que não existe injustiça, né, nas leis divinas que nos regem. Né? Existe o nosso comprometimento, né? Causa e efeito. Fizemos, né? Plantamos, vamos colher. Né? Não tem mágica. Né? E aí ele fala, cada espírito é herdeiro de si mesmo. Então eu sou responsável por aquilo que eu fiz. E aí ele já responde, não só o drama daquele indivíduo que está ali aprisionado, né, sem poder se comunicar com o mundo exterior, mas também aqueles que estão ao seu redor. Cada espírito é herdeiro de si mesmo. Então não existe injustiça também para os pais, para o avô que sofrem, todos que estão naquele contexto, de alguma forma, estão ali por um motivo. Nada é por acaso. Né? E ele fala, pais e familiares estão todos nesse mesmo processo. Recolhem hoje como filho alguém que ontem levaram ao suicídio. Né? Então eles colaboraram para esse gesto deslocado, né, desse espírito. Então vão responder perante a lei, né? Com relação a isso. Nós formamos uma ideia de Deus, né? Nós trazemos aí os nossos atavismos, né? As nossas vivências pretéritas e as religiões por onde nós estagiamos aí no nosso passado, isso tudo vai formando, né, dentro de nós aquela ideia, dentro do nosso psiquismo, aquela ideia de Deus. É um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus que elege uns, né, em detrimento dos outros, que gosta mais de fulano do que de ciclano, porque é daquela religião, não daquela. Então nós trazemos isso, né, esses conceitos que nós temos que usar,
né? Hoje nós temos essa ferramenta que é justamente uma ferramenta que vai permitir com que nós separemos, né, a verdade da crendice. Né? E de que maneira? Usando a razão. Passa pelo crivo da razão. Né? Deus é justo? É justo, tá? Então, eu estou passando por alguma coisa, não tem injustiça. Alguma coisa eu fiz, né? É causa e efeito. Eu estou vendo um efeito que é, eu estou ali impossibilitado, né, de me comunicar. O que eu fiz? Tem uma causa para isso acontecer. Dizem a religião, o teu antepassado errou, então você vai pagar. Isso é justiça? Racionalmente falando, isso é justiça? Isso tem justiça nisso aí? Ou não, aconteceu por que não? Porque os pais, a família não era uma família religiosa. Isso está certo? Isso é justo? Claro que não. Né? Então, se aquela entidade não fez nada nessa vida que pudesse, né, contribuir para esse lesionamento, cara, com certeza ele fez numa existência anterior. Né? E só a crença na reencarnação vai permitir com que essa lógica se feche. Se eu acreditar numa vida só, então, cara, eu só vou acreditar nos eventos que foram ocasionados e tiveram um reflexo aqui nessa vida. No caso do nosso irmãozinho, não. Ele já nasceu assim. Então, o que ele fez para merecer isso? Então, somente o Consolador prometido para explicar, né, esse tipo de situação. Não rejeitem a aprovação. Amem e ajudem a entidade quanto puderem. Conversem com ela. Falem-lhe sempre de quanto a amam. Ela ouve e compreenderá, embora os canais de comunicação do corpo físico lesados. Então, o espírito, ele compreende, né? A criança, na gestação, ela entende, né? Nós temos aí vários relatos também de pessoas que em coma, depois de saírem do coma, elas dão aí os seus informes dizendo que escutavam, que entendiam, que compreendiam, e para a ciência, né, elas estavam impossibilitadas, né, estava tudo parado. Como é que a pessoa, nesse estado aí vegetativo, ela tinha condições de entender, de compreender? Né? É a linguagem, né, do espírito, que vai além dos nossos órgãos, né, sensoriais, materiais. A entidade não quer se sentir como um entrave ou elemento de constrangimento para a família. Visitada por nós, fez um apelo: peçam-lhes que me ajudem, eu me sinto muito só. Portanto, que todos tenham a alegria de submeter-se à vontade de Deus. Vários amigos espirituais avalistas da atual encarnação da entidade estão dando o necessário apoio. E os pais estão conscientes porque foram para isto consultados e aceitaram a tarefa. Então, eles foram consultados, mesmo tendo responsabilidade, mas mesmo assim eles foram consultados, né? Eles não são obrigados, assim, não é empurrado, não é uma coisa imposta goela abaixo. Olha, você contribuiu, então vai ter essa encarnação e você vai ter que ser pai de novo. Por quê? Porque pode comprometer todo o planejamento. Então, não é assim. Os pais têm que estar preparados também, conscientes, para poder aceitar essa tarefa aí, que não é uma tarefa fácil, né? Senão, eles vão incorrer nos mesmos erros que ocorreram lá no passado, né? Vão prejudicar em vez de estar ajudando, em vez de estar ressarcindo, né? O seu erro lá com relação a esse irmãozinho. Agradeçamos todos a sabedoria e misericórdia divinas que mantêm sempre abertas as portas do recomeço e da reabilitação. Que a oportunidade seja utilizada pelos pais para que estudem, meditem e busquem um pouco além das limitações dos cânones religiosos. Cada espírito sabe onde está a verdade. Basta procurar que encontrará. O atual avô tudo fez no passado para tentar salvar a vida da entidade, sem o conseguir. Muito sofreu porque muito a amava, foi seu filho único.
Por isso carrega até hoje a frustração, sentindo-se culpado. A entidade e a que hoje ele é avô foram muito ligadas no passado pelos laços de amor. Então já tinha, nesse avô já tinha aí ligações anteriores com esse espírito. Por isso ele já tinha se frustrado, né, de não ter conseguido ajudar e mais uma vez ele estava sentindo isso, né? Ele sentia, poxa, eu poderia de alguma forma ter impedido isso acontecer com o meu neto. Ele estava na realidade revivendo, né, uma experiência traumática que ele já teve. Continuando. Além dos aspectos conhecidos do doloroso drama, lê-se mais nas entrelinhas como se pode observar. Realmente é essa a situação. O avô, inconformado porque, sendo médico, não conseguiu mais uma vez salvar um antigo filho que ora retorna como neto. O pai, um pouco mais otimista e conformado, enfrenta com bravura a situação e oferece espontâneo carinho ao filho. A mãe sente-se duramente atingida, o que é compreensível, pois foi na intimidade de seu organismo que se formou com todo o seu amor o pequeno ente que nasce tão bloqueado. A tendência da família é a de atribuir o problema a um descuido imperdoável do médico que fez o parto, mas a visão que temos, através dos espíritos, sugere coisa diferente. Então, teve um erro médico, sim, mas não nós não estamos, perdão, aqui sujeitos a uma roleta russa, que se uma pessoa errar, eu perdi todo, né, o planejamento. Não, as coisas acontecem realmente porque tem que acontecer, não é? Se aquele médico não tivesse errado, né, aquele ente, como a gente vai ver aí, ele já, né, teria problemas. Enfim, então a gente não pode colocar também esse peso, né, tão somente para aquele médico e ficar culpando. Era isso que eles entendiam, ficavam jogando toda aquela carga, né, de sentimentos ruins no erro do médico, o que realmente aconteceu. Ele errou, né, teve um erro ali que de repente ele poderia ter tido um pouco mais de cuidado, mas enfim, é isso, não é? Também um outro aspecto que consola, né, essa doutrina maravilhosa, né, porque quantas pessoas, quantas fatalidades que acontecem que a pessoa bota a culpa em cima daquele ser humano e fica culpando, não é, aquele ser humano. Ele estava ali, foi a circunstância, não é, que levou, mas enfim, aquilo ali fazia parte já, esse tipo de coisa já fazia parte, né, do planejamento daquele irmãozinho. Ainda que possível influência tenha acarretado a falta de atendimento imediato, a criança, né, ela custou a ser reanimada, a verdade é que o cérebro já foi gerado com gravíssimas deficiências morfológicas e a criança não teria condições de fazê-lo funcionar a contento, mesmo sem o lamentável acidente, né? Porque nós vimos lá atrás que ele indicava uma exígua massa encefálica, tem uma quantidade pequena de massa encefálica, então ele já trazia. Esse problema já era anterior, né, àquele problema da falta de oxigenação, né, que essa criança teve ao nascer. Continuando. Ao colher a orientação por psicografia, o médium viu a cena trágica. Ele se suicidara na existência anterior, despencando-se de um rochedo elevado, ficando com a cabeça completamente esfacelada. O antigo pai e atual avô fez tudo o que estava ao seu alcance para salvá-lo sem nenhum êxito. A causa do gesto fatal? O jovem suicida, muito belo, rico e simpático, fazia parte de um triângulo amoroso. Num dos vértices estava ele, no outro o pai atual, e no terceiro, a que ora o recebe como mãe. Apesar de já haver assumido o compromisso do noivado, ela voltou atrás, rejeitando-o e preferindo o outro. Em todo o processo de reajuste, uma grande dificuldade a vencer.
a da resistência que diríamos ideológica. Alguns dos componentes do grupo familiar são refratários a conceitos básicos como sobrevivência, reencarnação, imortalidade, leis divinas em ação. Outros estão condicionados a matrizes dogmáticas de pensamento religioso. A vida é uma só, a morte uma incógnita, Deus às vezes parece injusto, o inocente sofre sem razão, e coisas dessa ordem. Então, nesse grupo familiar, né, tinham pessoas que eram completamente refratárias àquilo que a gente estava conversando, né, de aceitar, não é, a sobrevivência, né, a reencarnação, a imortalidade, enfim, entender um pouco, procurar parar para raciocinar, não é, se eu tenho um Deus, e começar essa construção, não é, desse Deus. Mas tem que ter uma lógica, nós vivemos num mundo lógico. Eu não posso chegar e falar assim, não, para umas coisas a lógica funciona, para outras não. Por exemplo, Deus é o criador do universo, ele me cria um universo que segue uma lógica, todo regido por leis, mas ele não tem regra, ele não tem lei, enfim. E uma hora ele age assim, outra hora ele age assado, ele tem eleitos, ele aponta, entendeu? O dedo e fala é você, ou então se eu seguir determinados ritos, não é? Esse Deus vai me poupar, não é? Se eu seguir determinadas, enfim, religiões, né? Eu vou estar sendo mais abençoado ou menos abençoado. Enfim, o meu Deus, né, da minha religião é mais forte que o seu. Então, essas ideias aí, né, essa coisa do atavismo que nós trazemos, que complica, né? Nós temos que nos libertar, enfim, abrirmos a nossa mente. E a grande vantagem do Espiritismo é que ele te dá, né, além do aspecto religioso, ele te dá esse aspecto, o filosófico e o científico, que você usa a razão, não é? Para ratificar esses conceitos, né? Você tem uma linha lógica que está de acordo, né, com a razão. Não é, não, isso aqui, os espíritos superiores eles são assim, mas aqui ele é assado, não. Eles têm esse padrão, eles têm esse comportamento, por quê? Porque é a lógica, né? Enfim, nós vamos chegar, né, nesse ponto, porque nós estamos evoluindo também, não só no caráter, no aspecto moral, mas no intelectual, e cada vez mais a humanidade aí vai aceitar com mais facilidade, não porque seja a doutrina espírita, mas porque é a verdade. A verdade ela é uma só, não interessa a roupagem que você lhe dê. Então, o Espiritismo ele é, a filosofia, a doutrina que te mostra, não é, um determinado evento e consegue provar para você, logicamente, não é, o desencadear até chegar àquele fato. Para aceitar a situação tal como se apresenta, em toda a sua dolorosa dramaticidade, mas como recurso da lei para reajustar todos, precisariam de uma reforma radical nos seus conceitos pessoais de justiça divina. Como convencê-los de que há um envolvimento, se não culposo, pelo menos responsável de todos na tragédia que suscitou a dor atual? De que maneira assegurar-lhes de que essa dor é precisamente a correção necessária de rumos para que o futuro seja de paz e harmonia? Como explicar que as lesões perispirituais se transferem para o corpo físico? Como pedir aceitação aos que não têm fé ou que a têm deformada por dogmas? Então, tem certas questões que só o Consolador prometido, né, pode tirar, senão você vive num mundo que é uma loteria, ou então de um Deus que ele é tendencioso, que opera sem nenhuma razão, enfim. Para você entender, para você compreender, você tem que raciocinar, né? As coisas têm que ter um desencadeamento lógico, racional,
E é isso que o Consolador Prometido nos traz, né? Você conhece a verdade e você fica liberto, né, desses dogmas, desses comportamentos ainda atávicos, né? Aquela coisa da recompensa, de você fazer um sacrifíciozinho para o Deus, né? Sacrificar alguma coisa ou se sacrificar para receber alguma coisa de volta. Então nós ainda trazemos isso, então a gente acha que fez tudo certinho e estamos sendo punidos, castigados e não entendemos por quê. Sem esses conceitos, né, de causa e efeito, de reencarnação, fica difícil, né? Nós estamos atingindo uma intelectualidade, né, um grau de intelectualidade que a gente passa, né, o mundo todo cada vez mais a questionar as religiões tradicionais, porque foi-se época, né, que se acreditava cegamente naquilo que os sacerdotes falavam, né? Então, hoje em dia, é o questionamento, nós questionamos tudo, e tem que ser assim. Então, a única doutrina que tem condições de responder essas perguntas é o Consolador Prometido, porque tem as respostas lógicas, racionais, né, que foram elaboradas, que foram pesquisadas, né? Você tem um método científico que foi utilizado para comprovar, não é? esses ensinamentos, né? Não são dogmas, né? Aquela coisa da por que tem que ser assim, a fé tem que ser cega, não. Explica, o Consolador Prometido, ele mostra o problema e explica como que aquele problema ocorreu, por que ocorre aquele problema e a maneira de resolver esse problema. Aspecto importante no caso é ainda o de que, embora preso a um corpo físico através do qual dificilmente poderá manifestar-se, a criança está lúcida, como espírito, o que demonstra um razoável grau de maturidade, a despeito do gesto fatal com o qual expulsou-se do corpo físico na existência anterior. Então agora ele já demonstra uma maturidade espiritual, né, em relação ao passado, que ele tomou aquela atitude extrema. Aos espíritos amigos que o visitaram, revela uma dor imprevista, a da solidão, e para minorá-la pede uma cota dinâmica de amor e compreensão que talvez não lhe fosse comunicada verbalmente por julgarem-no incapaz de percebê-la. Continuando. Não por desamor ou por avareza emocional e sentimental, mas porque não são muitos os que, ao contemplar um ser que parece apenas ter vida vegetativa, sabem que ali está um espírito vivo, uma criatura humana sofrida, aprisionada, limitada, mas um filho de Deus, como qualquer um de nós, que um dia terá direito à plenitude da vida e da felicidade. É nesse entendimento com os espíritos visitantes que também revela notável traço de sua personalidade. Não deseja ser estorvo ou constrangimento à família. Quer ser tratado como uma pessoa igual a outras, apenas com algumas deficiências graves, mas que certamente entende necessárias, e mais do que isso, justas. O episódio doloroso contém lições para todos os que se detiverem por alguns momentos a meditar, e não apenas para as pessoas da família nele envolvidas. A lei divina não é punitiva, mas corretiva e ajustadora, de uma sabedoria intemporal e compassiva, se entendermos nas suas verdadeiras e profundas motivações. Então, se nós entendermos, não é, a lei de causa e efeito, a reencarnação, nós vamos enxergar aí a sabedoria divina e a sua justiça. Não é uma justiça punitiva. Né? Deus não quer nos punir porque erramos. É necessário que nós venhamos a nos corrigirmos, a nos ajustarmos. Né? Plantamos, colhemos. É causa, é efeito. Neste caso, por exemplo, o que vemos senão uma oportunidade irrecusável de recomporem-se todos perante a lei. Sofre o reajuste de um cérebro lesado, o ser que outrora destruiu um cérebro perfeito num gesto impensado e impulsivo. Continuando. Não se pode deixar de admitir inequívoca revolta
ante uma situação que poderia ter sido contornada com a dose certa de fé, de conhecimento, de equilíbrio, é aquilo que falamos, né? Orar e vigiar. Né? Se nós não entendermos isso, se praticarmos isso, fica extremamente difícil, né? No atual estágio que nos encontramos, de não nos desequilibrarmos. Então, importância aí, mantermos a nossa vibração, né? O nosso pensamento, né? Procurarmos nos equilibrarmos, enfim, né, nos alimentando de bons sentimentos, de bons pensamentos, de boas ações, e vigiar, né? Ou seja, praticar, né? Não adianta só orar, também ficarmos, né? Nessa coisa da oração, a gente tem que praticar também aqui, que seria o vigiar, né? Você praticar, né? Você está ali se preparando, você está se colocando numa vibração boa, mas você tem que sair dali, daquele momento que você está numa vibração com a espiritualidade amiga, e para a tua vida de relação, tu tentar levar isso, né? Não adianta, eu oro, beleza, consegui me conectar com os bons espíritos, e acabou a oração, eu já saio dali armado, né? O primeiro que encontrar eu vou. Então, orar e vigiar é isso, eu tenho que me equilibrar, procurar realmente essa sintonia com a espiritualidade amiga, para que chegue o socorro, chegue a ajuda, chegue o bom conselho, e a partir do momento que eu estou equilibrado, eu levar esse equilíbrio, né? Lá para fora, eu me alimentar da oração e passar e sair diante. Senão não vai adiantar nada, eu vou ficar aí errando continuamente. No entanto, é um espírito com importantes conquistas, pois está sereno, consciente do que se passa com ele e das causas que o levaram a tais efeitos. Só precisa de um pouco de espaço na emoção e no carinho dos que o cercam para levar a bom termo a parte que lhe compete na tarefa da reconstrução íntima. Quanto aos pais, causadores indiretos do suicídio, não nos cabe agravar-lhes as culpas com acusações indevidas. Contribuíram, sim, para a morte do jovem apaixonado. De certa forma, partilharam de suas responsabilidades e, por isso, voltam novamente como marido e mulher para receber de volta como filho o ser que outrora contribuíram para expulsar da vida. Então, de alguma forma, eles contribuíram, sim, né? Era um triângulo amoroso e esse rapaz foi preterido pelo outro. Não tem formas e formas de você acabar com o relacionamento, né? Se eles tivessem tratado esse jovem com amor, né? Tentando fazer com que ele entendesse essa situação e mesmo assim ele se suicidasse, eles não teriam que passar por esse tipo de coisa porque eles fizeram a parte dele. Evidente que a moça não era obrigada, né, a atual mãe dele, a ficar com ele se não o amava, se amava ao outro. Mas não se trata disso. Se trata também de eu ter respeito com o sentimento daquela pessoa para comigo e saber falar. Agora, a decisão, eu fiz a minha parte, né? Eu fui sincera, falei com ele, olha, eu não gosto de você, eu quero sua amizade. Na realidade, eu amo aquela pessoa, meu coração, você vai encontrar esse amor, você vai encontrar uma pessoa que você sinta também o que eu estou sentindo por ele, né? Mas, pelo visto, não foi assim, né? Que fizeram, porque senão eles não teriam que passar por esse tipo de coisa. Como convencê-los agora de que concordaram com o esquema e voluntariamente aceitaram essa situação tão dolorosa, porque desejam e precisam também ressarcir compromisso que pode, mas não deve ser adiado indefinidamente. Como espíritos sabem disso, mas não como seres encarnados no estado de vigília. Então, como espíritos eles aceitaram a missão, eles já sabiam disso, mas uma coisa é o que acontece conosco, né? Quando estamos lá do outro lado, nós queremos tudo, né? Tanto que nós temos os informes aí, né, nas obras espíritas, de que os espíritos superiores, aqueles que cuidam do nosso planejamento reencarnatório, eles, muitas vezes, eles vetam, né, alguns desejos nossos por entender que nós não estamos suficientemente preparados
né, para ter sucesso naquela empreitada. E mesmo quando estamos, uma coisa é você estar lá na espiritualidade, outra coisa é estar aqui, passando por aquilo, porque aqui é a prova. Então você está provando. Então vai ser sempre difícil, né? Por mais consciente que o espírito esteja, você ser um pai, ser uma mãe, ter amor, ter carinho por aquele espírito que está ali sofrendo. Quem quer ver? Qual pai, qual mãe que quer ver o seu filho ali sofrendo? Então é complicado, né? É uma prova difícil. E por isso que precisa da consolação, por isso que a gente não pode ter esse olhar, está passando por aquilo ali, mas alguma coisa fez, não. A gente tem que dar o nosso apoio, o nosso amor, porque é a nossa história também, né? Nós muito erramos também no passado e nós queremos a comiseração, mesmo sabendo que a gente está passando porque a gente apontou alguma, né? Mas nós precisamos desse amor, desse carinho, desse incentivo, e é isso que esses irmãos estão fazendo com esse grupo familiar, né? Levantando aí a moral, dando fé, dando esperança para esses irmãozinhos com a verdade, né? Não sendo duro, sendo informando o que está havendo, não acusando, não botando o dedo na ferida de ninguém, né? Mas explicando, né? Que é causa e efeito. Isso aí é consequência de um passado e que é um processo de amor, de recuperação pelo amor. É o amor que está trabalhando aí, né? E está fazendo, né? Está promovendo justamente a cura. No fundo, podem perguntar-se: que mãe ou pai aceitaria receber espontaneamente um filho com deficiências tão graves? Está certa essa lei, se é que existe alguma nesse sentido, né? Realmente é difícil, mas, como costumo dizer em tais situações, tanto faz creiamos ou não. Essa é a realidade. Não interessa se eu acredito, se não acredito, né? Aconteceu e está ali. O melhor mesmo é aceitá-la, ainda que provisoriamente, com todas as ressalvas e reservas, mas como possibilidade. Um dia chega a desencarnação e todos irão conferir essa realidade inquestionável. Chega uma hora que você já está lá do outro lado, aí você vai realmente ver, né, o porquê. É bom que cheguemos a esse dia com uma hipótese viável, já formulada, mas o melhor é começar logo, ainda que a trabalhar e a pensar como se ela fosse real, ainda mais que ela é mesmo real, ou seja, temos que usar o nosso raciocínio, né, a lógica. Seria necessário realmente os fenômenos espíritas, claro, né, para chamar a atenção, mas o fato mais importante não são os fenômenos, né? É o legado intelectual, né, do Espiritismo, que faz com que você use a razão, né? A verdade ela tem que estar alinhada com a razão, com a lógica. Aí ela é verdade, aí você não tem questionamentos. Porque poderia, sim, haver a manifestação dos espíritos e aí começar a acontecer, mas aí não vamos falar nada da filosofia. Vai só ter a manifestação espírita, né? Nós vamos ter ali os espíritos se manifestando, as mesas girantes, as materializações. Aí, ó, tá vendo? Tem mesmo. Mas e aí? E a parte intelectual? E a parte filosófica? Não existe? Então, também você ficaria, porque os fenômenos, esses fenômenos espíritas sempre existiram na humanidade, né? Sempre existiram médios, porque nós somos, né, todos nós, médiums. Então sempre teve comunicação espiritual, só que não tinha, né, essa riqueza doutrinária, porque a humanidade ainda não estava amadurecida o suficientemente para recebê-la, né? E agora nós estamos, então a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Continuando, resta o avô, que ficou como ponta solta e inexplicada, mas certamente explicável. Que dramas e compromissos anteriores existem no passado
ainda mais remoto, que por 2 vezes, em 2 existências diferentes, ele não consegue salvar a vida de um ser ao qual tanto ama. Então, mais uma vez, aí a gente não teve a indicação, né, do espírito aí, da entidade, né? Mas tudo leva a crer, né? Pela razão, pela lógica, sabendo que não existem injustiças, que esse avô tem uma história aí com esse neto e filho na outra, na vida anterior, né? Eles de alguma forma têm uma ligação para esse avô estar repetindo, né? O que esse avô fez, né? Porque ele que está recebendo essa carga, né? Essa frustração, ele deve ter feito em algum momento aí lá atrás, em suas existências anteriores, algo, não é, que agora ele está colhendo também, e com relação a esse irmãozinho aí. Qual a razão do seu sentimento de culpa por não tê-lo conseguido? Especialmente, desta vez, como médico competente, embora a mãe de seu neto estivesse entregue a colegas de excelente nível profissional e da sua confiança pessoal. Isto não ficamos sabendo, mesmo porque não nos compete jamais estar a especular os problemas por mera curiosidade. Os espíritos revelam apenas os elementos necessários à elucidação das questões suscitadas e ao encaminhamento de algumas sugestões, que é o objetivo da orientação. Podemos, contudo, formular uma hipótese perfeitamente viável no contexto desse drama pungente. Esta hipótese. É provável que, em tempos mais remotos, o antigo pai e atual avô tenha, por imprudência sua ou algum impulso passional, por mais de uma vez, aliás, contribuído para que o seu neto atual haja perdido sua vida. Então, nada acontece por acaso. Então, é aquela coisa, nós plantamos e um dia a gente vai colher. Que tenha sido até possível salvá-la e não quisesse fazê-la. Então, ele está repetindo a experiência, né, que ele teve. Aquilo, de alguma forma, está voltando para ele e ele numa experiência passada, ele teve condições, não é, de salvar e não quis fazê-lo. Então, agora, ele tem condições, quer e não pode. Então, é a lei divina agindo aí, né, no aprendizado desse nosso irmão. Hipóteses, né? Aí o Hermínio colocou, são hipóteses, mas são hipóteses plausíveis, né? Meras hipóteses, mas compreensíveis dentro do que as leis costumam nos demonstrar repetidamente. Então a gente pode não ter conhecimento de tudo, né, dos detalhes, mas tudo leva a crer que. Aí entra a lógica, aí entra a razão, né? Se eu tenho uma base, né, e qual é essa base? É a lei de causa e efeito, né? Então, eu estou vendo agora o efeito, né? Qual foi o efeito? É o avô se frustrar. Qual foi a causa? Porque todo efeito teve uma causa anterior, né, para ele estar passando por isso. Não existe injustiça, né, na lei divina. Então, algo aconteceu aí. E ele dá essa hipótese, né, que ele poderia ter, de repente, salvado e não fez. E agora está tendo que passar por esse tipo de... Ou ele contribuiu de alguma forma, enfim, e está tendo que passar por essa frustração. Isto, contudo, nos levaria para outro terreno especulativo mais amplo ainda. Por que a atual criança deficiente se colocaria como vítima sucessiva de tantos desacertos, né? Olha que interessante. É certo que também tem seus compromissos pessoais, pois não há sofrimento inútil e inocente. O remédio da lei só é dado ao que está doente da alma. E se vem o remédio, é porque a doença é que pode e deve ser curada, né? Então, ele estava ali naquela situação. Por que ele foi preterido, né? Seria uma injustiça das leis divinas? Então, alguma aconteceu para ele ter sido colocado ali, exposto, né, naquela situação. De repente, ele já agiu assim no passado, né? E levou, de repente, não esses, né, que são pais agora, mas outras pessoas também ao suicídio.
Então também tá esse irmãozinho ali repetindo, né, lições que ficaram, né, senão ele não teria que passar por isso. Por isso tudo, é tão rico em lições vivas o trabalho mediúnico desempenhado com seriedade e devotamento. A vida é um movimento encadeado de episódios, na sequência inexorável de causa e efeito, novas causas, novos efeitos, ação e reação, dentro do ciclo erro, culpa, sofrimento, até que errando menos, haja menos culpa e doses menores de dor. Essa é a nossa história. Nós estamos aqui testando, né? Então a gente erra, né? Aí volta, erra de novo, volta de novo. Matéria que a gente deixou aí sem concluir, até que nós passemos, né, por essa experiência aí sem errarmos. Um dia sem erros, não haverá mais culpas a resgatar e, portanto, estarão extintas as dores para sempre. É por isso que vivo a repetir, não é inteligente errar. E é por isso que dizem os espíritos repetidamente que a inteligência deve desenvolver-se harmonicamente com a moral. Aquela história do anjo, né? São duas asas. Uma é a moral e a outra é a intelectual. Elas têm que estar juntas ali, porque senão você não consegue, né? Como que nós conseguiríamos abranger esse entendimento, né, de causa e efeito, da justiça divina, se nós não tivéssemos intelectualidade para entender, né, o que vem a ser lógica, o que vem a ser razão. Então nós temos que desenvolver a inteligência também, né? Antes de ser vivida, a paz tem de ser pensada inteligentemente. Então nós temos que cada vez mais nos desvencilharmos desses atavismos, dessas coisas que foram empurradas, né, e nós aceitamos passivamente. As pessoas falam alguma coisa e a gente aceita, né, sem passar pelo crivo da razão. Né? Então nós temos que aprender, é um exercício. A pessoa fala uma coisa e fala, peraí, né? E começar a juntar os tijolinhos ali para ver se realmente essa construção é firme, se ela não vai desabar. Assim é o trabalho de orientação. Raramente sabe o médium do que se trata, nos seus pormenores e nas suas consequências. Não que para ele aquilo tudo seja apenas um nome ou um endereço. Ali está uma pessoa humana, angustiada e sofrida, às vezes desesperada mesmo. Eis aí o trabalho mediúnico na sua pureza total. O médium é apenas um canal de comunicação, através do qual um espírito, muitas vezes desconhecido, se dirige a um ser encarnado, igualmente desconhecido, usando expressões e veiculando informações de que o médium não tem a menor ideia do que realmente signifiquem para o destinatário. E, no entanto, verdadeiras transformações e retomadas são conseguidas sempre que a pessoa se convença de que não há soluções mágicas. A conquista da paz se fará pelo trabalho pessoal, a vigilância, o comportamento adequado perante as desobedecidas, mas não iludidas, leis divinas. Tão simples de entender e ao mesmo tempo tão difícil de praticar. Por isso lamentava a querida Ivone o desinteresse de tantos médiuns pelo trabalho da orientação, para o qual bastam 1 hora ou 2 por semana. Então, a importância, né, desse esclarecimento, desse trabalho realizado às quartas-feiras, né, de esclarecimento dessas entidades, né, sofredoras e necessitadas de amparo, de ajuda, de luz, né, e realmente é aquilo, você não sabe, né, quem é, né, você está recebendo ali uma inteligência, né, desconhecida, e você está passando ali o ensinamento, né, do Consolador prometido para aquela criatura. E fazendo isso, somando-se isso aí, o amor, né, que o médium coloca, né, que o dialogador coloca ali, a possibilidade de sucesso é muito grande. Nem todos os espíritos, evidentemente, aceitam, né,
a doutrinação, os ensinamentos, mas a grande maioria, né? Nós temos essa necessidade, né? O espírito, ele tem essa necessidade, às vezes, de receber. Nós sabemos intuitivamente, né, o que é certo e o que é errado, né? Claro que esses espíritos que não aceitam de imediato, eles têm os seus bloqueios, né? Muita raiva, muito ódio, então isso aí acaba por misturar as suas ideias, ele não consegue realmente discernir e pensar racionalmente, né? Mas é como uma planta, né, que estivesse ali morrendo e ela precisasse justamente daquele tanto de água, né, que às vezes vai ali com um produtozinho que você coloca para aquela planta crescer, se fortalecer. Então, esse trabalho das quartas-feiras é isso, é você regar, né, com amor, com palavras, né, de carinho, levando a verdade, levando a justiça divina, o entendimento da justiça divina para esses irmãos, que nós vamos conseguir aí fazer com que essas flores ressecadas, né, elas possam voltar a florir. Esse é o trabalho bendito, né, que é realizado aí nessa casa de amor e de caridade, né? Trabalho abençoado, com certeza. Uma só dor que se consiga minorar, uma só lágrima que seja enxugada, um único sorriso que volte a iluminar um rosto sofrido, seria uma recompensa generosa para toda uma vida. Cada vez que se elimina uma dor, uma lágrima, ou se acende um sorriso, o mundo fica um pouco melhor do que antes. Então, nós estamos, é a contribuição, né, que todos nós podemos dar para o psiquismo do nosso planeta, né? O nosso planeta, ele é reflexo daquilo que nós somos. Se nós procurarmos fazer nós mesmos, nos melhorarmos e levarmos esse entendimento para outros irmãos para que eles se melhorem, é claro que o nosso ambiente ele vai se tornar muito mais leve e todos nós vamos poder colher os frutos, né, que daí irão advir. Uma informação antes de encerrar este capítulo. Às vezes, espíritos desencarnados ligados a esses casos de orientação são levados ao grupo mediúnico para tratamento ou diálogo. Foi assim no caso do qual transcrevemos a carta, onde uma senhora agradecida tem uma comovida palavra de gratidão e afeto pelos que tiveram a alegria de socorrê-la. Não sabemos que critérios são adotados pelos espíritos para isso, e nunca os questionamos. Basta saber que, se o trabalho foi trazido, é porque precisa ser feito com o mesmo coração aberto de sempre. De outras vezes, são levados espíritos que estão exercendo pressões dolorosas sobre pessoas que apenas solicitam fossem seus nomes incluídos no caderno de prece do grupo. Se podemos estender as mãos para ajudar alguém, para que perder tempo com perguntas ociosas e indiscretas? Não se trata de gente encarnada ou desencarnada que sofre? Pois é isso. Então é um trabalho abençoado, né, de receber as pessoas que estão sofrendo, né? É colaborar aí realmente, né, com a seara do Mestre, ajudando aqueles que sofrem. Então, meus irmãos, encerramos aqui o estudo da noite de hoje. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações e vamos nos preparar, não é, para esse trabalho maravilhoso, para a sequência desse trabalho, que é o atendimento dos nossos irmãos que necessitam muito do nosso amor, da nossa compreensão. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré.